Se você não sofre com depressão, certamente conhece alguém que sofre. Mais de 10% dos brasileiros têm os sintomas da doença. Entre 2017 e 2021, a venda de antidepressivos cresceu 58% no país. O meu convidado é um cientista que pesquisa o uso de psicodélicos para mudar esse cenário. O neurocientista do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutor, pós-doutor Draulio Araújo. Bem-vindo ao Provoca. Obrigado. Este aqui é o Provoca, em rede nacional de televisão, nas plataformas da TV Cultura, YouTube, X, Facebook e também em podcast no seu tocador preferido. Você ainda pode participar da nossa rede, é só entrar no canal Provoca do YouTube e clicar em Comunidade. O Draulio, eu estava lendo aqui no seu currículo que você trabalha com o seguinte: utilização da imagem funcional por ressonância magnética e eletroencefalografia na avaliação de bases neurais de estados alterados da consciência induzidos por substâncias psicodélicas. Do que nós estamos falando aqui? Como é que é isso? Taz, eu sou físico, né, de formação, Sim. mas sempre fui um aficionado pelo cérebro. Sempre tive muita curiosidade de entender o cérebro. Quando eu estava fazendo física na UNB, 6 meses de eu me formar, eu falei, eu vou largar a física e vou para a psicologia. E aí fiz várias disciplinas da psicologia na época, e o caminho que eu encontrei para chegar nas neurociências foi a partir dessas habilidades que eu tinha de matemática, computação. E aí eu passei a dominar certas técnicas, que são essas que você falou aí. Que é de imagens do cérebro. Imagens funcionais do Funcionais cérebro. do Então, cérebro. qual é a diferença? Quando você faz um exame por ressonância magnética, por exemplo, do joelho ou do cérebro, Tá, você está interessado em ver mudanças anatômicas. tá. O que esse tipo de técnica permite é você ver mudanças do funcionamento desses órgãos, só que de maneira não invasiva, em outras palavras. Sim. Eu consigo avaliar certas características de funcionamento do cérebro, Tá. sem precisar abrir o cérebro. Como que é possível ver o cérebro funcionando? Depende da técnica, mas de forma geral, o cérebro é um órgão que tem uma característica diferente de outros órgãos, que é a habilidade de se comunicar por corrente elétrica. Então, o que a gente vê são essas propagações de corrente elétrica no cérebro, colocando, por exemplo, detectores na parte de fora do cérebro que conseguem captar essa corrente. Tá. Eu falei desses dados assustadores da depressão, não só no Brasil, no mundo todo. Dá para se ver esse quadro de depressão com imagens? O que é a depressão? Vamos começar do básico. Ainda não dá para ver, porque é diferente, por exemplo, da diabetes. A gente tem um exame de sangue que a gente vai lá, mede a quantidade de glicose que tem no sangue e com isso a gente consegue dizer se o paciente tem diabetes ou não. O paciente com depressão, ele se apresenta de forma muito variada. Geralmente a gente pensa num paciente com depressão, aquele paciente triste, por exemplo. Não necessariamente. É o senso comum, né? Não necessariamente. O paciente pode se apresentar com raiva, pode se apresentar com tristeza, mas pode se apresentar de outras formas. Tem pacientes com depressão que você vê Que não, super alegre. que não tem, aparentemente não está acontecendo nada. Aparentemente não está acontecendo nada, e quando você vê o diagnóstico, você fala, esse paciente tem depressão. Então, como é que é feito o diagnóstico hoje? Por psiquiatras. O diagnóstico é clínico. É por uma avaliação psiquiátrica. Não tem nenhum tipo de imagem ou de exame que você faça que você consiga determinar se aquele paciente tem ou não tem depressão. Me fala um pouco desse lugar que vocês pesquisam, né, esses quadros, e que substâncias, aí eu vou usar a palavra psicodélicas, que estão sendo testadas para o tratamento da depressão. Basicamente duas. A gente tem trabalhado muito com ayahuasca, que é uma invenção indígena, cuja substância psicodélica que tem na ayahuasca se chama NN-dimetiltriptamina, ou DMT. Então a gente trabalha com a ayahuasca, que é uma formulação que tem a DMT dentro dela, ou a DMT isolada. Sim. Então o que a gente começou a fazer foi
a partir dos efeitos da ayahuasca ou da DMT, a gente tentar entender o que ela fazia no cérebro humano. A gente começou a trabalhar muito com pacientes que têm um quadro específico, que são pacientes com depressão resistente ao tratamento. Isso é um termo técnico. O que isso significa? São pacientes que já tentaram pelo menos 2 medicações antidepressivas e não responderam. Só para você ter uma ideia da gravidade desses pacientes, quando você procura um primeiro tratamento para depressão, você tem aí da ordem de 50% de chance de responder àquele tratamento. Se você não respondeu, você volta no psiquiatra, na psiquiatra, e ela vai fazer ajuste de dose. Não respondeu ainda. Vamos mudar a medicação. Quando você muda a medicação, sua chance cai para 30% de resposta. Se você tentou 2 e não respondeu, você tem 10% de chance de responder a qualquer coisa que a gente tem no mercado hoje. Ou seja, o corpo vai estreitando a possibilidade de responder a um tratamento por remédios, digamos, da farmacêutica tradicional. Exato. Então esses foram os pacientes que a gente começou a trabalhar primeiro com a ayahuasca e mais recentemente com a DMT. A gente trazia esses pacientes para o hospital, fazia uma intervenção com esses pacientes no hospital e acompanhava os sintomas de depressão desses pacientes por alguns dias. O que a gente encontrou? Primeiro que existe uma resposta. Então esses pacientes, uma boa parte deles, respondeu ao tratamento com a ayahuasca. Mas aí tem uma segunda característica que é mais interessante ainda, que a resposta foi rápida. Então, um dia depois da intervenção, as pessoas já estavam melhores. Por que isso é importante? Porque todas as medicações antidepressivas que a gente tem no mercado hoje demoram na ordem de 15 dias para fazer efeito. Então, ter uma medicação com resposta rápida é importante. E os efeitos colaterais destas medicações? Os efeitos da ayahuasca demoram aí da ordem de 4 horas. Os mais conhecidos efeitos da ayahuasca são vômito, náusea e diarreia. Então, muitos pacientes apresentam esse tipo de mudança. Dentro das comunidades tradicionais, isso não é tido como um efeito adverso. É um efeito de purga, de limpeza. De limpeza. E os efeitos, eu diria, mais importantes da ayahuasca e das substâncias psicodélicas são essas experiências psicológicas e do campo emocional mesmo. Que a gente tinha, por exemplo, alguns pacientes que chegavam para a gente e diziam: olha, nessas 4 horas que eu estou aqui com vocês, eu me senti como que fazendo 4 anos de terapia. Ou eu odiei a experiência, pelo mesmo motivo que eu odeio terapia. Eu tenho ouvido falar da ketamina como uma substância também. Se você entra na internet, principalmente nos Estados Unidos, o tratamento, você pode se internar numa clínica e ter uma experiência. Que substância é essa? E você está considerando também essa substância nas pesquisas? A cetamina é uma substância utilizada tipicamente como anestésico por muitos anos. Então, cetamina, não ketamina. Ketamina é um nome no meio do caminho entre português e inglês. É ketamine em inglês e cetamina em português. Então a cetamina é uma substância que eu não diria que é um psicodélico clássico, por várias questões. A cetamina, por exemplo, ela pode estar associada ao uso abusivo, que psicodélico é muito mais raro e eu diria praticamente inexistente. Porque ela é um anestésico, que já é utilizado. Não porque ela é um anestésico, mas porque ela modula certos centros cerebrais ou certos receptores cerebrais que estão associados ao uso abusivo. Os psicodélicos clássicos, que geralmente estão associados à modulação de serotonina, não induzem o uso abusivo. Não tem um mecanismo que a gente chama de tolerância. Tolerância é um mecanismo que está muito associado ao álcool, ao tabaco. Coisas que viciam. Cocaína, que você usa uma quantidade hoje, amanhã você precisa usar mais para chegar no mesmo lugar. Bom, a cetamina ela foi aprovada em 2018 pelo FDA americano para o tratamento da depressão em dose subanestésica. Pela Anvisa também, há 2 anos atrás. Então hoje, tanto no mundo inteiro e no Brasil, há várias clínicas de tratamento de pacientes com depressão
utilizando a cetamina. A gente lá no hospital faz e tem estudos com a cetamina subcutânea. É um protocolo que demora 8 semanas, geralmente, com uma administração de cetamina por semana. E o quadro, a cetamina tem uma característica interessante, que é essa resposta rápida. Então, isso tem um papel, Taz, muito importante em pacientes com risco suicida. Porque se você vai usar um antidepressivo clássico em um paciente que tem um risco suicida e o antidepressivo vai demorar 15 dias... Nós temos aqui o gualim, maconha. Pode desencadear efeitos psicóticos? É difícil a gente fazer essa relação, mas o que se sabe hoje é que a maconha tem uma característica de induzir surtos psicóticos com talvez uma maior probabilidade do que os psicodélicos. E tem idade Eu diria que principalmente a adolescência, né, Taz? O que a gente vê hoje, tanto para qualquer substância, é que essa idade da adolescência, o nosso cérebro está passando por um processo que a gente chama de poda neuronal, que vai até os 24 O que é isso? A poda, a gente que gosta de planta, é isso, é de você dizer que primeiro você tem um processo nos primeiros anos de vida em que os neurônios criam várias árvores, várias arborizações que se espalham pelo cérebro inteiro e saem brotando. E aí depois a gente passa quase 20 anos da nossa vida fazendo podas do que importa. Certo, escolhendo os caminhos. Isso, exato. Não é à toa que na adolescência você vê muita transformação de personalidade, é muito comum esse tipo de fenômeno. Você vai testando, né, várias experiências, vamos dizer. Ou seja, não é recomendado. Não seria recomendado. Porque você está, na verdade, acelerando uma coisa que já está acelerada. Exato. É isso? Exato. Eita, estou aprendendo um pouquinho aqui. Se você quiser aprender e mandar pergunta, já sabe, é só usar YouTube, X e Facebook com a hashtag Provoca. Roberta, você é a favor da liberação das drogas? Eu diria que drogas a gente não pode tratar como um único sujeito. Vamos pensar, por exemplo, no oxycodone americano, um exemplo típico de uma droga prescrita, que já tem nas suas costas mais de 500 mil overdoses. Tá lá. Ela é prescrita, ela é usada de forma abusiva, é um opioide muito poderoso. Por outro lado, a gente vê no Brasil, por exemplo, a proibição de uma planta. Isso. Onde é que a gente pensa que a gente né, Taz? De você dizer, essa planta aqui não pode nascer no jardim. Essa planta é do capeta, Ela não pode nascer. E você está falando da cannabis, né? E é engraçado que o ópio também é uma planta, né? E que produz, às vezes, mal utilizada, produz efeitos terríveis, mas você tem acesso na farmácia, né? Exato. Então, eu diria que o que é legalizar as drogas propriamente dito? O que eu acho que a gente precisa ter a clareza de onde estão os limites das diferentes substâncias. É um exagero a gente proibir uma planta de nascer no meu jardim. Mas não é um exagero, talvez, eu dizer, assim como eu falo para o álcool, que não é recomendado que uma pessoa com menos de 18, 20, 21 anos faça uso daquela substância. Eu acho que dentro de uma sociedade mais racional, por assim dizer, a gente precisa caminhar nesse sentido de tentar entender onde estão os limites. E a ciência, de certa maneira, contribui muito para estabelecer esses limites, né? Big Pharma celebrated its marketing muscle, using parties to lure doctors to write scripts. This was a new drug cartel. There were drug dealers wearing suits and lab coats. Basically, here's some money, write some scripts. Yes, I'm looking at this and I'm going, clearly we're breaking the law. No que é diferente o mecanismo dessas substâncias para o antidepressivos? Acho que a gente tem olhado os efeitos da ayahuasca sob vários cenários. Então, a gente tem olhado, por exemplo, mudanças da ayahuasca em diferentes sistemas biológicos. Por exemplo, o sistema biológico de inflamação. Então, a gente vê que a ayahuasca, ela reduz moléculas que estão associadas à inflamação. A gente vê que a ayahuasca reduz moléculas que estão associadas a estresse. A gente vê que a ayahuasca... Reduz mesmo? Reduz mesmo. A gente mede a concentração no sangue antes da experiência com a ayahuasca e depois da experiência com a ayahuasca, a gente vê que diminui a concentração daquelas moléculas.
a gente vê que aumenta, por exemplo, moléculas que estão associadas à neuroplasticidade, que é essa capacidade que o cérebro tem de se ligar, de fazer novas conexões. Tá. Mas tem um outro lado, Tassi, que eu acho importante comentar, que talvez seja o lado mais diferente das substâncias psicodélicas para os antidepressivos convencionais, que é a experiência psicológica e emocional. Hoje a gente tem muita clareza que a depressão é um transtorno que está muito associado a pensamento, essa coisa fina que a gente tem, que faz da gente humano, né? Sim. A depressão está muito ligada a isso, a ansiedade está muito ligada a isso. Então, a gente pode fazer um paralelo pensando que a depressão é um pensamento que ficou amarrado no passado de alguma forma. Tá. A ruminação, em que você Tá. fica naqueles quadros ruminativos, Espécie de uma negativos. armadilha que você caiu e não consegue. E fica ali, Aparentemente está preso. A ansiedade já é no futuro. Então é um pensamento que você está jogando o seu pensamento totalmente no futuro. Então está muito claro para a gente que a ayahuasca modula esses processos de pensamento, de forma semelhante, por exemplo, ao que acontece com a meditação. A experiência com a ayahuasca é uma experiência que te traz para o momento presente de maneira muito poderosa. Tá. Então a sua mente não está nem no futuro, nem está no passado, você está aqui. Você está no único lugar, no único lugar que dá para resolver alguma coisa, né? Querendo ou não, semelhante à meditação. Então a gente vê, inclusive, vários paralelos entre a experiência com a ayahuasca e a experiência meditativa. Olha só. Pessoal, no próximo bloco, o cientista e o provocador caipira aqui, nós vamos prosear sobre um assunto que nós temos em comum, plantas. Nós vamos falar mais ainda da ayahuasca e outras plantas medicinais que podem mudar a nossa visão da saúde mental, do viver bem, do aperfeiçoar este corpinho aqui onde a gente vive. Até loguinho. Quando os europeus aqui chegaram, Pero Vaz Caminha escreveu ao rei de Portugal assim: nesta terra em se plantando tudo dá. Os povos indígenas que estavam aqui já cultivavam plantas para curar há pelo menos assim por baixo alguns milênios antes. A pesquisa do meu convidado, o neurocientista e professor da UFRN, Draulio Araújo, resgata parte dessa sabedoria ancestral. Ô Draulio, a ciência está descobrindo coisas que os indígenas, os povos originários já sabiam há muito tempo atrás? Com certeza. Agora também a ciência fala da mesma coisa usando outra linguagem, né? Então eu diria que o que a gente está fazendo, de certa forma, é traduzir esse conhecimento que já existe usando uma outra linguagem. E eu quero começar antes com a linguagem deles, né? Ayahuasca, essa palavra, ela tem que origem? Essa palavra é do Quechua, que é uma língua que era falada por ameríndios, que é a origem da ayahuasca, e ela significa a videira das almas ou a videira dos mortos. Dos mortos. Fazendo referência a uma das plantas que você utiliza para produzir a ayahuasca, que é um cipó. O cipó. É a planta dos mortos. Videira, né? A videira. A videira. E por que dos mortos? Porque a ayahuasca e outras substâncias psicodélicas fazem essa relação com o mundo dos mortos. A experiência com a ayahuasca, ela muitas vezes é sobre a morte, sobre a sua ou sobre mortes de outras pessoas. Sobre entender a vida, na verdade. Sobre entender a vida, exatamente. E a morte, obviamente. Então, acho que a experiência com a ayahuasca, ela não é à toa que ela é utilizada como sacramento por diferentes religiões. A partir dos anos 30, algumas igrejas, como o Santo Daime, incorporam isso dentro de centros urbanos. Então, a ayahuasca, por exemplo, é uma substância que é o sacramento de algumas religiões brasileiras. Sim, o chá, né? O chá é uma formulação, é uma invenção indígena maravilhosa, isso. né? É uma invenção que une duas plantas da floresta amazônica. Uma das plantas, que é a Psychotria viridis, ela é rica nessa molécula psicodélica, a NN-dimetiltriptamina, DMT. Se você ingere a DMT,
ela é degradada no nosso estômago por algumas enzimas que a gente tem no estômago. Ela é anulada. Anulada. Isso, ela é destruída. Não tem efeito nenhum. Não tem efeito nenhum. Então você toma gramas de DMT e não vai ter efeito nenhum. O que as populações indígenas descobriram é que essa outra planta, que é o mariri, que é um cipó, a casca desse cipó, contém algumas moléculas que inibem a ação dessa enzima. Então, quando você mistura essas duas coisas, você tem um preparo líquido que protege a DMT de ser destruída no estômago e, com isso, faz o efeito no sistema nervoso central. Que coisa sofisticada. Sofisticadíssima. Né? Tem gente que te acha assim um xamã moderno, contemporâneo. Como que você reage a isso? Eu acho que não, né, Taz? Eu sou um cientista movido pela curiosidade, pelo poder da descoberta e pelo respeito. Sim. Acho que talvez esse seja um diferencial do grupo de forma geral, né? É o respeito que a gente entende que se deve ter com esse tipo de substância. Claro. O que é um xamã para você? O xamã é aquela pessoa que domina essa relação entre esse mundo e o mundo que a gente poderia chamar de mundo dos espíritos. O que te levou até a primeira experiência com a ayahuasca? A curiosidade. Eu acho que, como cientista, o poder da curiosidade e da descoberta é muito forte, né, Taz? Na época, então, eu estava como professor lá na USP de Ribeirão Preto, trabalhava com técnicas de neuroimagem que possibilitavam investigar o cérebro humano. E aí tinha uma pessoa muito próxima a mim, um amigo, que participava de uma dessas igrejas do Santo Daime. E aí ele me chamou para uma sessão com a ayahuasca, no dia 2 de novembro de 2006. E eu lembro muito dessa data porque eu fui muito sem preparo. Não sabia o que eu ia esperar de jeito nenhum. E tinha ouvido falar que os trabalhos de concentração eram de 4 horas, só que esse trabalho era um trabalho de noite inteira. Então começamos 8 da noite e foi até 8 da manhã do outro dia. Como que você definiria para quem está nos ouvindo e que não tem a menor ideia do que você está falando? Que é tomar uma substância e aí esperar o quê? Um efeito acontecer? O efeito agudo da ayahuasca, então os efeitos mais intensos da ayahuasca, elas demoram aí da ordem de 4 horas. 20 minutos, mais ou menos, depois que você ingere a ayahuasca, você começa a sentir alguns efeitos. Muitas vezes um bocejo, sonolência, um relaxamento. E aí, depois de uns 30, 40 minutos, você começa a sentir propriamente o que a gente chama de efeitos psicodélicos. São efeitos inefáveis, assim. Então, são efeitos que é difícil a gente transformar em palavra ou em alguma outra forma de expressão. Mas são imagens, não são? São as imagens mentais, essa experiência de sonho. Isso. Essa experiência de que você está vendo coisas que não necessariamente são desse mundo, que você pode encontrar uma pessoa que você conhece, pode encontrar que já morreu ou não, pode encontrar uma entidade, pode se relacionar com o seu pensamento. Então, o pensamento ganha muita força, Taz, durante o efeito da ayahuasca. Seja quando você pensa numa pessoa que você ama muito, o seu filho, sua filha, você, de certa maneira, você sente o que seria o amor. Então, você sente aquela coisa forte. Mas, ao mesmo tempo, você também tem experiências mais mundanas de relação, uma relação mais de atrito que você está vivendo naquele momento. Aquela relação aparece com muita clareza. Então, o pensamento ganha muita clareza. Eu já tive essa experiência em 2007. Eu acho importante eu deixar claro isso daqui. É uma experiência única antes e depois, né? A minha busca era mais uma coisa filosófica, assim, o que é o tempo? Foi uma pergunta que eu tinha para a planta. É assim que se faz, você faz uma pergunta e ela responde, né? E eu não tinha nenhuma expectativa de resposta, mas aí
eu vivi uma experiência da minha infância que era olhar dentro dos túmulos, lá em Tuverava, aqueles túmulos antigos, com aquelas gradinhas assim, e as imagens disso começaram a vir e eu vi que eu estava dentro da tumba. O que foi assustador na hora, porque falei, caramba, eu que estou vendo o pessoal lá fora, né? Mas eu era a criança que ficava olhando lá dentro. E aí encontrei uma galera, assim, todos, inclusive o meu irmão, que já se foi de AIDS nos anos 80, encontrei um monte de gente que já morreu e tivemos um encontro muito afetuoso, muito divertido até. Ficamos gargalhando um pouquinho ali. Que experiência é essa, doutor? Me diga. É a videira das almas. Qual é o tratamento que usa o DMT da Jurema? A gente tem um projeto lá no laboratório que a gente chama de DMT de A a Z. Sei. Então a gente tenta entender, por exemplo, a função da DMT na Jurema, a gente tenta entender o papel de efeito antidepressivo da DMT em pacientes com depressão. Isso está em início. Está em início. A gente fez os primeiros 14 pacientes no final do ano passado. Tem uma característica aqui que é muito diferente da ayahuasca. Como a gente falou, a ayahuasca é um preparo que uma das plantas protege a DMT para que você possa ingerir a DMT e ela fazer efeito. Então, como é que a gente trabalha com a DMT isolada, essa DMT que vem da Jurema? A gente tem que fazer uma outra via de administração. E lá agora, no hospital, a gente está fazendo pela via inalada. Vaporização. Vaporiza. A gente extrai a DMT da Jurema, aprendemos a extrair, aprendemos a purificar. Então, a gente consegue produzir no laboratório um DMT que tem mais de 99% de pureza. Pega os cristais de DMT, coloca dentro de um fornozinho, vaporiza, forma um vapor, a pessoa inala aquele vapor. E aí a experiência é muito diferente. Quando a gente estava falando que a experiência com a ayahuasca demora 4 horas, a experiência com a DMT demora 10, 15 minutos. E a intensidade altíssima. É altíssima. Vinícius Tardim, uso diário de psilocibina em pessoas sem patologia é danoso à saúde? Hoje a gente não tem evidência de dano, mas também não tem evidência de benefício. Existe um risco potencial do uso constante de psilocibina, que é um potencial cardiotoxicidade. Então, a psilocibina, ela atua sobre certos receptores de serotonina e alguns desses receptores modulam a atividade cardiovascular. Então, existe um risco potencial de um uso continuado de psicodélicos. Que esse é o que se encontra em cogumelos. Esse é o que se encontra em cogumelos mágicos. Exato. Paola Sampaio, eu já ouvi que os cogumelos psicodélicos, quando utilizados em tratamento controlado por especialistas, podem virar uma chave para a pessoa sair da depressão profunda. Isso é mesmo possível? Ela pergunta. E se for, existe uma chance desse tratamento ser liberado pela Anvisa? Está vindo. Então, acho que esse ano é um ano muito importante para a ciência psicodélica e para a medicina psicodélica nessa renascença, ou seja, nesse novo momento de pesquisa com substâncias psicodélicas. É muito provável que em 2024 o FDA americano aprove a primeira substância psicodélica para tratamento de estresse pós-traumático. Qual seria? MDMA, que é o êxtase. E já há estudos bastante avançados com a psilocibina nos Estados Unidos para tratamento de depressão. Então, eu diria que no próximo ano existe uma alta probabilidade da psilocibina também ser aprovada pela FDA americana como uma alternativa para tratamento de depressão. E aí isso chega no Brasil.
As plantas podem ajudar a combater, inclusive, essa epidemia de opioides, assim, esse descontrole no uso de opioides? Hoje a gente vê uma perspectiva muito importante do uso de certas substâncias e de plantas psicodélicas no tratamento da crise de opioide que tem nos Estados Unidos. Semana passada saiu 2 matérias no Washington Post e no New York Times sobre essa planta que tem origem na África, que é a ibogaína, do iboga, que é uma planta psicodélica que induz uma experiência que chega a mais de 30 horas de experiência e que aqui no Brasil a gente tem especialistas como o Dr. Bruno Rasmussen, que é um dos maiores especialistas no mundo na utilização da ibogaína no tratamento de dependência a diferentes substâncias, incluindo o ópio. O Draulio, às vezes eu tenho a impressão que nós estamos descobrindo as plantas. Você tem essa impressão? Com certeza. Por que demorou tanto? Eu acho que porque a gente também não está tão interessado em descobrir algumas plantas e algumas propriedades que algumas plantas podem conferir. Não é trivial, tá? Uma experiência com a substância psicodélica. Sim. Não é uma experiência que... É uma experiência transformadora, não é à toa que ela foi proibida. De onde vem a proibição das substâncias psicodélicas nos Estados Unidos? Da onde vem? Da transformação que elas promovem. Enquanto você tem, por um lado, um grupo de pessoas vendendo arma e comprando arma, fazendo guerra na Coreia, no Vietnã... E ganhando muito dinheiro. ganhando muito dinheiro com isso. Por outro lado, você tem um pessoal dizendo, gente, vocês estão tudo doido. Paz e amor, paz pessoal. e amor. É. Quem está certo nesse jogo? Quem Thales? está certo, hein? Quem está certo? Me diga. Será que precisamos responder essa? Acho que não. Eu vou tentar responder no próximo bloco, porque eu quero gastar mais tempo com a mente do meu convidado, o neurocientista Draulio Araújo. Será que o cérebro dele é realmente psicodélico? Nós vamos lá na raiz de onde nasceu esse rapaz. Até mais. Escuta essa provocação do físico alemão Werner Heisenberg. Ele é pioneiro da mecânica quântica e criador do princípio da incerteza. Ele diz assim: o primeiro gole no copo da ciência vai te tornar um ateu. Mas no fundo do copo, Deus estará te esperando. O meu convidado, o neurocientista Draulio Araújo, é físico como Heisenberg. E aí, ô Draulio, você já encontrou? Acho que eu já dei 3 goladas nesse copo. Você já deu um gole e uma olhada lá no fundo. O que você viu? Taz, quando a gente faz física, ela lhe dá a possibilidade da gente contemplar como a natureza é linda. De que forma? Então, vou te dar um exemplo. Uma das coisas que a gente encontra na física é o que a gente chama de lei da gravitação. O que é a lei da gravitação? É o descrever matematicamente como que um corpo com massa atrai um outro corpo com massa. E aí isso dá uma fórmula que diz que ela é inversamente proporcional a r². Isso. É 2 isso aqui. Teve um cara que já me... Por que não é 2,17? Por que não é 2,70? Mediram 17 zeros depois desse 2. E é 2. E é 2 É mesmo. 2. Então a física dá a possibilidade para a gente olhar para esse mundo e dizer, caramba, como é perfeito. Se não fosse 2, nada existiria. Já pensou? Se fosse 999, não é. Dançou. O que isso te disse quando você tem esse tipo de insight, assim? Porque é um raciocínio que nós poderemos chamar de racional. Não tem nada a ver com copo, Deus no fundo do copo. Eu acho que é contemplar a perfeição. Acho que é isso que esse tipo de raciocínio lógico leva a gente a contemplar num outro nível. A gente pode contemplar a perfeição vendo o pôr do sol, Sim. vendo uma planta crescer, Sim. entendendo. Então, à medida que você vai fazendo ciência, Tá. você vai começando a compreender aqueles processos que dão origem à vida, Sim. que dão origem à luz,
que dão origem a um processo que acontece numa estrela, e um processo que faz com que esse 2 seja 2. Mas isso se aproxima do jeito, inclusive, que você está descrevendo, de uma experiência religiosa, né? Você diria que ciência e religião estão convergindo? Não, eu diria que não, porque a religião, ela se aproxima de um argumento que é muito difícil da ciência aceitar. E daí que vem a dificuldade da religião, eu diria, que é o argumento da fé. Você não precisa ver para você crer. Tá. Você crê para você ver. O que a ciência tem tentado fazer, talvez, é descrever algumas experiências que têm origem no que a gente chamaria de religião. Experiências espirituais, por exemplo, de transcendência. O que é uma experiência espiritual? É uma experiência em que você transcende esse status de realidade que a gente vive aqui. Então, a partir do momento que você tem essas experiências de transcendência, o que a ciência tem tentado fazer é descrever um pouco melhor. Seja eu falando, seja fazendo a imagem do cérebro. Qual foi a experiência mais radical de transcendência que você já teve? Sobre psicodélicos, com certeza. Qual deles? Ayahuasca. Ayahuasca, eu acho que é o psicodélico que a minha relação com ela é de uma relação de profundo respeito às comunidades que inventaram essa tecnologia, pelo caminho pela transcendência que isso se abre, de perceber que, no fundo, o que todas as religiões estão falando é a mesma coisa que a meditação está falando, é uma prática. É uma prática de você conseguir ficar no presente. Essa é a transcendência. Quando que foi o seu estalo de cientista, de vou ser cientista? Como é que alguém decide que vai ser cientista? No meu caso foi fácil, porque eu tenho um pai físico e uma mãe química. Vou então com foi eles. fácil. E o meu pai e minha mãe sempre incentivaram muito esse lado da curiosidade, da descoberta. Eu lembro, eu criança, meu pai ia trabalhar no departamento de física da Federal do Ceará, e aí ele abria um laboratório lá cheio de laser dentro, ligava aqueles lasers, pegava um cigarro, acendia um cigarro, baforava o cigarro naquele laser, fechava a porta e saía e me deixava ali com aquele tantão de laser, só não deixava o cigarro. Claro. Que estímulo bom, né? Desde isso. cedo, assim. Quando eu comecei a trabalhar com psicodélico em 2005, um monte de gente olhou para mim e falou, você tá louco? Você vai afundar a sua carreira. Porque o preconceito ainda é muito grande. Era né? muito grande. Hoje Ainda não é? Ainda é. Mas eu diria que... Já foi demais. Foi demais. O que você tem a dizer para quem ainda tem preconceito? Eu acho que a gente tem que abrir a perspectiva, ler, estudar. Acho que Conversar, né? Conversar, sem preconceito. Acho que é isso. Acho que a ciência não deve ter preconceito. A ciência deve ser feita de maneira a se questionar, inclusive. A ciência evolui nesse movimento de se assim questionar. que ela evolui. Eu estava errada, agora eu vou fazer uma outra coisa melhor. Acho que é esse aprofundamento que a gente acaba fazendo como ser humano e como cientista. Gente, eu achei aqui um carreiro de formiga aqui em casa. E olha o que eu achei dessa formiga aqui. Deixa eu virar o celular aí pra vocês. O que faz esse abençoado carregar uma flor desse tamanho, gente? Só pode estar levando pra mulher dele, não tem outra explicação. O que você aprendeu sobre o seu cérebro, olhando para o cérebro dos outros? Eu diria que ele tem a possibilidade praticamente infinita de enxergar milhares de realidades. Eu diria que é isso que mais importa à medida que eu vou envelhecendo. Então, dentro desse caminho do envelhecimento, eu vejo que a gente tem duas possibilidades, né? Ou a gente fecha, que é o caminho do preconceito, de dizer eu não mudo mais, eu tô velho, eu não mudo mais. Não quero aprender mais nada. Não quero aprender mais nada, já tá bom, não mudo mais. Ou o contrário de você dizer, não, eu já tô velho mesmo,
eu posso fazer o que eu quiser. Por que não pensar nova? É pensar mesmo, é ligar pontos, é É. isso que o cérebro faz, Acho né? que é criar novas realidades, Novas novas realidades. perspectivas, né? É. Então, acho que quando você tem um problema, que você não consegue sair daquele problema, como é que você sai dele geralmente? Olhando para aquele problema com uma nova perspectiva. Não é difícil você sair de um problema se você fica ruminando a mesma E fazendo a mesma fazendo coisa. as mesmas coisas, é. Então acho que o cérebro, ele me ensinou, estudar o cérebro, me ensinou que a realidade é construída por ele. Essa realidade que a gente vive é construída por ele. E que isso significa, então, que tem várias perspectivas que a gente consegue usar para enxergar essas realidades e com isso a gente consegue crescer. E aí eu vou falar aquela palavra que todo mundo evita. E o que fazer com medo? O que fazer com medo? Porque o medo é o que trava tudo, né? O medo na minha vida, ela tem um senso muito importante. Eu sou paraquedista, e entendo a importância que o medo tem de você olhar para ele e de você conseguir respirar fundo e conseguir fazer o que você tem que fazer, mesmo ele buzinando ali no teu ouvido. Não vai abrir esse paraquedas. Quando você falou eu sou paraquedista, eu senti muita segurança. Que tipo de paraquedista que você é? Eu já salto desde 1995, estou com mais de 400 saltos, e entendo o paraquedismo como uma forma de meditação. É você entrar num estado de consciência, assim como você entra quando você medita, assim como você entra quando você está sob o efeito de uma substância psicodélica, de você estar naquele estado de atenção plena. Insegurança, né? De certa forma. Você sabe o que... Você tem várias técnicas para você Exato. chegar ali, né? Meu pai diz que você ser paraquedista é que nem você ser avalista. Quando dá tudo certo, você não ganha nada. Que maravilha. Não é verdade? Não é verdade que você ganha sempre, né? É isso. Eu imagino. Exato. O que é? Por que te levou a ser paraquedista? Esse traço de aventura, da curiosidade, da descoberta, esse traço... Do limite, né? Do limite. E esse estado de consciência. Eu tenho eu sou muito provocado por estados de consciência, por entender que eu tenho estados, eu consigo eventualmente manipular o meu medo, eu consigo conviver, não manipular, eu consigo conviver com o meu medo, eu consigo conviver com as pessoas, eu consigo conviver com as coisas. Ensina, como é que se convive com medo? Faz um salto de paraquedas. Ready now, I ain't gonna fall back now. Alright, I'm take it on. Que imagens que você tem da sua infância em Fortaleza? Eu diria que a minha infância e a adolescência, ela foi muito presente no sertão do Ceará. Então eu tenho uma relação com o sertão do Ceará. De que parte? Quixadá, que o meu pai tem uma fazenda, comprou em 1983 essa fazenda, perto de uma cidade chamada Joatama, que é no município de Quixadá. E isso foi muito marcante na minha infância, de forma geral, e na minha adolescência, principalmente pela oportunidade que isso gerou do convívio com muita pobreza. O sertão do Ceará é muito pobre, muito pobre. Isso eu diria, me transformou de uma forma que hoje em dia eu estar estudando a Jurema no interior do Ceará tem esse lado, tem esse reflexo de dizer... É um contato com uma realidade dura, Dura. Né? De sobrevivência mesmo. Muito dura. Desafios absurdos. Muito dura e de completo descaso. Abandono. Mesmo. Abandono, exato. Então eu vejo que a minha missão passa pelo interior do Ceará. Olha aí. E a Jurema, então, é uma coisa que você já convive há muito tempo. Muitos anos. O juremal. A jurema é uma planta que, para o sertanejo, não tem valor nenhum. O valor da jurema é mourão de cerca e um espinho duro para burro. Para você ter uma ideia, aquela roupa
de vaqueiro, Sim, de couro, sim. em boa parte é para se proteger dos espinhos da jurema. Da jurema. É duro o espinho da jurema. E deve ser É duro. danada essa planta, Ela é né? De danada. forte. Ela é danada, resiliente para É, burro. Então ela é uma planta que, quando você olha ela na época do verão mesmo, do verão que eu estou chamando estiagem, né? Isso. Calor e falta de água, ela praticamente, você olha para ela e fala, tá morta. Ela hiberna. Agora chove, pá, ela brota todinha. A gente fez um estudo agora, que eu ia todo mês para a fazenda do papai para colher jurema. E aí a gente olhava ao longo do ano quanto de DMT era produzido na raiz da jurema, dependendo da época do ano. Curiosamente, ela produz um tantão de DMT na época de mais sofrimento para ela. De estresse. De estresse hídrico, Olha né? aí. Água e calor. É, Por quê, né, Taz? olha aí. Por quê? Ela é o quê? Ela é o suco do sofrimento. Então, não sei, Ela exato. está sintetizando aquilo ali. A DMT tem uma relação com, por exemplo, tem estudos que sugerem que a DMT, a experiência com a DMT é semelhante a uma experiência de quase morte. Então tem questionários que você faz, questionários de quase morte, de experiência de quase morte, e o que você vê é que a fenomenologia da experiência, a descrição, né, da experiência é muito parecida nos dois. Tem teorias, e aí é umas teorias que a ciência ainda não colocou a mão nelas, mas tem teorias, hipóteses, né, não teorias, hipóteses que dizem que a DMT é produzida em 2 momentos, quando você nasce e quando você morre. Então qual é a função da DMT, de forma geral? Isso é uma curiosidade que eu tenho enorme. Será que é da coragem? Tá, pode ser. Porque na hora que você vai nascer, eu acho que você precisa de uma boa dose, né, para Ou en- sair dali, né? Ou então é uma molécula que tem uma característica de dar suporte à vida, né? Então, tipo assim, a vida tá acabando, como na Jurema, Ah, tá difícil aqui, claro. gente, produz DMT para segurar isso aqui. Claro. Não sei. Dá suporte à vida no nascimento e também na hora que você está se despedindo, né? No curral de Marculino tinha 8 boi zebu, uma casa com varanda dando pro norte e pro sul. O paiol tava cheinho de pirão e de angu, sem contar com mais uns cobre lá no fundo do baú. Marculino dava tudo por um cheiro de Xangô. Ai. Eu te contar uma história. Quando eu era criança, vou ver se eu consigo contar essa história sem chorar. Se quiser, fica à vontade. Quando eu era criança, a gente tinha um time de futebol na fazenda. E aí a gente foi jogar numa outra fazenda lá, o time de futebol da fazenda do papai foi jogar numa outra fazenda. E aí a gente estava voltando dessa outra fazenda, sol quente danado. No meio do caminho, encontramos uma casa de um morador, em que uma das pessoas que estava no nosso time morava naquela casa, era filho da pessoa, que tinha vários filhos, 8, 9 filhos. A gente entra na casa, tá todo mundo sentado num círculo, todo mundo num tamborete, sentado num círculo com um saco de farinha com rapadura. Era o almoço. Passando o saco de mão em mão, chega o Draulio, filho do dono da fazenda, que tem o que comer em casa. O que ele fez? Puxou um tamborete pro Draulio. Ele não é um filho do dono da fazenda, ele é uma criança com fome. Eita. E aí ele me dá a farinha com rapadura, divide a farinha com rapadura comigo. Esse é o povo sertanejo. Se 1 milhão de vidas eu tivesse para escolher onde nascer, eu voltaria a ser nordestino e ainda torno a dizer que o Nordeste é o que eu tenho, onde muito pude aprender. E como diz um bom poeta, quanto mais sou nordestino, mais me orgulho de ser. Você agora, Draulio, está passando por uma poda neuronal histórica que é a sua filha adolescente. Conta aí, como é que tá isso? Ela é uma bênção. A Lara é ela trouxe a oportunidade de, concretamente, eu conseguir saber definir amor, né? De que forma racional. É quando você deseja mais o bem do outro do que o seu próprio bem. Então é quando você de fato se entrega para aquilo lá e diz, é você. Você é a essência e a prioridade do que eu vou fazer. É uma oportunidade que a gente tem de
de tentar fazer o bem, né? De passar esse exemplo, de dizer, bom, o que é o bem, né? O que é o bem, o que é dentro dessa lógica do sertanejo que a gente estava falando, né? Como é que ela pode contribuir para isso? Como é que eu posso trazer para ela essa realidade que eu vivi e que eu acho tão importante dessa missão que a gente tem de reduzir o sofrimento dos outros, né? Então eu vejo que essa é a minha maior missão. Onde você quer chegar? Taz, eu diria que onde eu quero chegar não é o mais importante. Onde eu quero chegar, de certa maneira, é um farol ali da missão. Quando eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, isso ficou muito claro. O importante é o caminho. Chegar na igreja de Santiago de Compostela foi uma maravilha. Cansado pra caramba, barbado, cheio de novas amizades e tal. Mas quando eu olhava para trás, eu falava, nossa, que caminho maravilhoso. Quando as pessoas me perguntam, o que eu devo levar para o caminho de Santiago de Compostela? Eu digo, o que você quiser, mas é você que vai carregar na mochila. Se você quiser levar 3 sapatos, você leva 3 sapatos, tá tranquilo, mas é você que vai carregar. Então eu diria que o mais importante são essas práticas do caminho, que vão me moldando ali no caminho. E a missão, onde eu quero chegar hoje, maior, eu diria, é de conseguir fazer um impacto positivo no maior número de pessoas que eu conseguir. Esse é o farol. Agora, como é que eu vou fazer isso? Está no caminho, que é o mais importante. O Draulio Araújo, você que já viajou tanto, você pode me responder, o que é a vida? Taz, a vida, primeiro, é um fenômeno. Como cientista, a vida é um fenômeno que tem algumas características nesse fenômeno que são comuns a todas as vidas. Crescimento, reprodução, reagir a estímulo, se adaptar. Agora, o que tem de mais interessante nisso é que, independente do ser humano ou uma bactéria, a gente quer preservar ela. Se a gente está com algum tipo de ameaça, eu ou uma bactéria, eu vou querer preservar. Então é uma preciosidade. Se eu estou querendo, se todas as espécies que têm vida de alguma maneira estão tentando preservar aquela vida, a clareza é que é uma preciosidade, é uma oportunidade que a gente tem para fazer alguma coisa. Você acha que eu devo começar pela Jurema, pelo salto de paraquedas? Faz um pouquinho de cada. Mas eu acho que vai ter que ser um de cada vez. Um de cada vez. É melhor. Não, Jurema e saltar de paraquedas não vai dar certo. Não vai dar certo. Esse nosso papo aqui, você acha que foi uma viagem real, psicodélica? Se a gente não acordar, talvez seja. Porque a gente só sabe que no sonho, a gente só sabe se a gente está sonhando quando a gente acorda. Como é que você sabe que você não está sonhando agora? Não sei. Não sei.